Então nós podemos dizer, de boca cheia, até aqui o Senhor nos ajudou. E glória a Deus por isso. Amém? Eu tenho... O Espírito Santo estava falando comigo assim, desde quando eu levantei, o Espírito Santo começou a falar umas coisas assim, e umas coisas que você fala, nossa, né, eu preciso estar mais atento para algumas coisas, né, e não só atento, eu estar atento, mas todos nós precisamos estar atentos, sabe? Se eu perguntar assim, você tem prazer de vir para a igreja? Ou você entrou no automático? Ah, domingo, né? Domingo é dia de ir para a igreja. Se for isso, talvez você está perdendo a essência do negócio. Não é... A motivação não pode ser, ah, domingo é dia de ir para a igreja. Não é isso. É muito mais que isso. Sabe? Porque se a gente entra no automático, te garanto que outras coisas na tua vida vão ser automática também. Aí as coisas não começam a fluir de algumas coisas, né? Porque você sempre está no automático, sempre fazendo as mesmas coisas. A coisa não muda. Nada tem mais prazer. E aí você desencanta com o Evangelho. Desencanta com Jesus. Coloca a mão no teu coração aí. Fala, Jesus, não permita que a minha vida entre no automático. Amém? Nós não estamos aqui para cumprir uma tabela, para cumprir um ritual. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, amém? E o mínimo que você pode fazer nessa manhã é esquecer as coisas que você está vivendo lá fora, entregar o seu melhor culto aqui dentro. E sabe, essa semana eu li um livro chamado, deixa eu ver aqui, até esqueci o nome do livro, para não falar o nome errado, né? Na verdade não esqueci não, para não falar o nome errado. O Homem do Céu. Gente, esse livro acabou comigo essa semana. Acabou, sabe? Quando você lê um livro, você fala assim, meu Deus. Acabou. É um livro de um pastor chinês contando da história de como é pregar na China. O que é ser perseguido, o que é ter dificuldades para ter uma Bíblia, de ter que ter páginas da Bíblia escondidas, não pode ter a Bíblia inteira, tinha que ter páginas da Bíblia. E esse livro acabou comigo porque, sabe, o prazer que esse homem, essa família tem do Evangelho, de falar do Evangelho. E acabou comigo, porque eu falo assim, será que eu tenho esse prazer? Sabe, você começa a se comparar. Eu sei que Deus tem um chamado para cada um, talvez de formas diferentes, mas eu falo assim, mas será que eu tenho todo esse amor por Jesus igual esse cara tem? Será que eu estou cumprindo um automático, estou cumprindo uma tabela? Isso me fez pensar, isso me fez refletir muita coisa. Hoje você está aqui na igreja, está num lugar, ó, né? Por isso que eu perguntei, tá calor aí, tá quentinho aí em cima? Tá num lugar quentinho, lá fora tá um frio. Você tá sentadinho numa poltrona gostosinha aí. Você tem liberdade para levantar e ir no banheiro, não é? De repente você tá com vontade de ir no banheiro, você levanta e não vai falar assim, ô, levanta não, tá na hora do culto. Tem lugar que fala, não fala?
Você tem toda a liberdade. Só que essa liberdade faz a gente perder, sabe o quê? A reverência. Essa liberdade que nós temos faz a gente perder um monte de coisa que a gente acha que é religiosidade. A gente não se preocupa com as coisas. A gente não ama muito mais as coisas de Deus como amava antigamente. Vini, nossa, começou meio pesado hoje. Não, não é pesado. O evangelho não é pesado. O que é pesado são os nossos vícios que a gente vai adquirindo. São as nossas idolatrias, os nossos altares que a gente levanta. Isso é pesado. Porque quando vem a libertação, aí o bicho pega mesmo. Hoje Jesus quer libertar você, amém? Mas libertar para quê? Para mostrar a outras pessoas que Ele é um Deus de amor. Amém. Um Deus que cuida das nossas vidas. Se talvez você está sentindo, mas Vini, parece que Deus não está cuidando dessa área. Talvez é porque você não tem entregado realmente sua vida para Ele. Porque Ele quer cuidar. Ele não quer cuidar 50%, 10%, 99%. Ou é 100% ou é nada. E nesse 100%, Ele vai trabalhando. E aí é um processo. E tá tudo bem. Só que não adianta você querer entregar 99% e deixar 1%. Aquele por cento é vagabundo. Ele não quer isso. Pelo contrário, Ele quer transformar a tua vida. Transformar a minha vida e transformar a tua vida. Amém? Eu, semana, estava vendo... Semana não, ontem. Vendo... Né, que não pode chamar de crianças, né? Não estava aqui, né? Estava na sala, né? Link. O link, gente. Os nossos adolescentes. Ontem tiveram um dia lá de diversão. Botaram até a tia Zuíla para dançar lá, né? Tia Zuíla só assim, ó. Sabe? Igreja sendo igreja. Estava falando para a Cris, isso é muito bom eles estarem juntos ali, que tem um momento assim de diversão, mas também tem um momento de responsabilidade aqui dentro. Porque a gente não pode também deixar aqui só na igreja achando que vai ser só diversão, não. Pelo contrário, vai ter que aprender também da palavra. Porque o mundo ali fora não é só diversão. O mundo ali fora é depressão, crise de ansiedade. É tudo isso ali fora. E como que a gente vence isso? Aqui dentro, ouvindo a palavra. Então, seus filhos, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, precisam estar nesse ambiente. Não que, tá aqui, não vai ter problema lá fora. Vai ter problemas lá fora. Porém, eles vão lembrar assim, nossa, uma vez eu escutei alguma coisa de Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai lembrar eles de alguma coisa. E aí é onde que o Espírito Santo vai agir verdadeiramente na vida dos seus filhos. Mas isso é constante, gente. Não é um dia, não é uma hora, não é 10 minutos. Isso é todos os dias, gente. Na casa de vocês isso tem que ser todos os dias. Não se canse de falar de Jesus na tua casa. Porque o diabo não cansa de ser diabo. Ele não se cansa. E nós não podemos cansar de ser filhos de Deus. Né? Não cantaram? Toda a terra será cheia da glória. Você precisa estar cheio mesmo dessa glória de Deus. A palavra de hoje, eu e a Cris, teve uma época que nós somos líderes de jovens, né? Tá até zoando ali, né? Nós éramos líderes de jovens e teve um ano que a gente fez um ano de falar sobre os 12 apóstolos, né? Eu estava pensando de talvez até fazer uma série aqui de pregação sobre os 12. O que vocês acham? Né? Aí trazer os jovens para cantar aqui, brincadeira. São nem mais jovens agora.
Agora são tios da salinha, tios não sei o que, né? As tia. Mas a gente fez uma série e a gente falou muito sobre esses 12 homens que foram escolhidos por Deus. E hoje nós vamos falar sobre André. Quem foi esse cara? Onde ele nasceu? O que ele come? André. Então, antes de falar dele, vamos orar? Feche seus olhos aí. Não dorme não, tá? Sei que tá friozinho, quentinho aí, mas não dorme não. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença nesse lugar. Cada pessoa que está aqui ouvindo, cada pessoa que está assistindo, Jesus, que possa ser impactada pela essa palavra, Deus. Não porque eu vou pregar, não porque quem está falando, quem cantou, quem tocou, mas por quem você é na nossa vida, Jesus. Nós não somos nada se o Senhor não agir através das nossas vidas. Então marca a nossa vida, Senhor Jesus, com transformação e com prazer de te servir, Deus, todos os dias das nossas vidas, Deus. Que essa palavra traga transformação, cura e libertação na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém? João 1:35. João 1:35. Diz assim, ó. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: Venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e o que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Até aí. Vocês conhecem, até marcar aqui, ó, Nihon Hidankyo. Já ouviu falar disso daí? Alguém já ouviu dos pessoal que manja mais do Nihongo aí? O que significa isso? O que é Nihon Hidankyo? Tem alguma tradução? Não tem? Ou não? Não? Ih, olha lá. É? Deixa eu tomar até quando sai. Mas tá bom, não sabe, tudo bem. Mas ó, esse Nihon, eu quase falei línguas agora. Esse Nihon Hidankyo é uma organização de pessoas que representam sobreviventes dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Esse grupo. Tá certo? Fiz a lição direito, então. E esse grupo recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2024. Quem sabia disso? Ninguém. Quem sabe o que é o Prêmio Nobel da Paz aqui? É um prêmio que... É Nobel da Paz, né? O nome já diz. É um prêmio que... É um grupo que seleciona algumas pessoas que têm uma relevância com relação à humanidade, né? Que faz bem pela humanidade. Então, recebe esse prêmio. A gente não sabe, né? Tá vendo? Esse grupo que ganhou 2024 aqui no Japão, a gente nem sabia disso, né? Vinha, o que você quer dizer com isso? Muitas vezes a gente nem sabe o que as pessoas estão fazendo de bem ou de mal, né? Mas se eu perguntar para você assim, ó, me fala o nome de uma pessoa que te ajudou,
que você nunca esquece, você vai lembrar, não é? Ah, fulano de tal. Você fala, nossa, essa pessoa... E essa pessoa já recebeu o prêmio Nobel da Paz? Não. Essa pessoa fez questão de receber prêmio? Também não. Mas muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de, sabe, ou ajudar, ou a pessoa que ajudou, ou provavelmente quando a gente ajuda uma pessoa, muitas vezes a gente fala assim, mas pelo menos uma consideração, né? Mas às vezes a gente espera um prêmio Nobel de que a gente fez algo pela pessoa, né? E esperar às vezes esse prêmio não vem, não chega, e não vai chegar mesmo. Mas a pessoa que exerce isso, muitas vezes faz com prazer de ajudar. Faz pensando no próximo, não faz pensando em si. Sempre faz pensando no próximo. E aqui André, a Bíblia fala que André era um dos discípulos de João Batista. E João Batista, olha só que interessante. João Batista falava assim, ó. Quando viu Jesus, João Batista falou assim, ó. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí André e o discípulo já, opa! Peguei o código. Peguei a chave. Hoje cantou... não cantou essa música não. Mas a gente canta aquela música, né, como que é? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não é? Não canta isso? Só que a gente atribui muito essa parte com Pedro, não é? Mas a primeira pessoa que falou, que reconheceu que Jesus era o Messias, foi André. Quer ver? Vamos voltar lá? João 35, onde que fala? Acho que no finalzinho, 40? Aqui é, 41 é. Olha o que diz. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, ele disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André já tinha falado que ele já era o Messias, antes de Pedro. Só que a gente atribui o quê? A Pedro. E tá tudo bem. André não tinha essa vaidade. Eu que fiz primeiro. André não tinha problema com essas coisas. André, quando soube disso, a primeira pessoa que ele foi encontrar foi o irmão dele, né? Chamado Simão, o Pedrão. E aí, André foi falar para o irmão dele. E aí teve toda a história de Pedro. E vocês sabem quem é Pedro. André teve um papel fundamental para os planos de Deus naquela época. E até hoje. André não precisou de cargo. Não precisou de cargo apostólico. Não precisou de cargo pastoral. Não precisou de nada. André ele fazia porque ele gostava de fazer. Não dependia de posição. Aí eu te pergunto, você já viu pessoas saindo da igreja por conta de cargo? Não, né? Graças a Deus, né? Se tirar o cargo da pessoa, ou se, né? Fala assim, irmão, né? Fica de boinha, né? Tirou alguma coisinha, eu falo assim, tirar, né? Mas pode até pesado falar isso. Mas você falar para a pessoa assim, né? Hoje outra pessoa aí fazendo no teu lugar, nossa, acabou a pessoa. Por quê? Porque se encanta com o cargo. Eu sou o semideus.
Eu sou o cara, eu sou a mina, eu faço acontecer. E aqui André, ele não se preocupava com essas coisas, sabe? E a gente vive numa sociedade cristã que nós encantamos com as coisas espirituais. Quer ver? Quando você vê uma pessoa usada por Deus, tudo, a gente se encanta. Nossa, a pessoa falou o meu nome, a pessoa revelou meu RG. Ai, a pessoa... E honrar essas pessoas é legal, mas não colocar as pessoas num pedestal, porque quem usa ela é Deus. A pessoa está sendo usada por Deus, e a gente precisa, é lógico, saber que aquela pessoa tem uma intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, gente. Mas o problema é quando a gente idolatra essa pessoa. A gente coloca a pessoa em pedestais, coloca pessoas em altares, né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu quero falar para vocês, assim, e guarda no teu coração, que é: espiritualidade que faz você se encantar é cilada do diabo. Entendeu? E espiritualidade que faz você se encantar é cilada do diabo. Porque você se encanta com as coisas e esquece realmente da presença de Deus. Quando a gente é um pouquinho mais usado por Deus, a gente já acha, nossa, olha, Deus me usou. Nossa, que maravilha, hein? Nossa, hoje teve cura, hoje teve conversão. Hoje cego andou. Surdo falou. A gente se encanta. E na verdade, não é para o nosso próprio ego isso. Isso é para a manifestação do reino de Deus sobre este lugar. Amém. O Evangelho, ele traz benefícios. É lógico que traz. Porque ele é um Evangelho de amor, é um Evangelho que realmente traz mudança. Mas muitas vezes a gente vive um Evangelho que muda as pessoas. Em vez de ser mais amáveis, a gente se torna mais arrogantes. Em vez de ser mais compreensível, a gente não quer nem saber, nem ouvir a pessoa. É um evangelho que você fala assim, pô, se Deus usou e a pessoa já está... Esse é o evangelho que não traz uma mudança para o bem da pessoa. Pelo contrário, transforma a pessoa numa coisa que ela não é. Ou talvez é, né? Diz um ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, não é? Deu poder para a pessoa já se transforma. Às vezes sim, às vezes não. Varia de pessoa para pessoa, né? Mas André, ele é pouco citado assim na Bíblia. Ele foi um cara assim pouco citado na Bíblia. A Bíblia não fala muita coisa assim, André fazia isso, fez aquilo. São poucas coisas que a Bíblia fala de André. E sabe o que é mais interessante também? Que quando cita André, fala que ele é irmão de Pedro. Sempre está vinculado, sabe com quem? Com Pedro. Por quê? Porque Pedro era um cara relevante. Toda vez que fala de André, você fala assim, tá, irmão de Pedro, né?
Aí você fala assim, Pedro eu sei, mas André, né? Muitas pessoas aqui falam assim, se eu perguntar assim para alguns aqui, quantas vezes você leu André na Bíblia? Citado André na Bíblia. Você vai pensar, fala assim, nossa, estou ouvindo agora dele. Ele é citado na Bíblia, acho que umas 12 vezes. E 4 vezes, dessas 12 vezes que ele é citado como o escolhido entre os 12. 8 vezes citado na Bíblia, então, que fala alguma coisa dele ali. Mas que a gente lê, passa despercebido. Mas que ele teve um papel fundamental. Ele não precisava ser reconhecido, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele é um seguidor de Cristo. Ele seguiu Jesus desde o começo. Ele foi o primeiro. E seguia Jesus. Ele estava lá seguindo Jesus. De boinha. Mas olha só, em João 6. João 6:5. Vocês lembram que André apresentou Pedro a Jesus, né? Vamos lá, João 6:5. Alguém fala aqui, ó. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de quem? Irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Até aí. Então vocês viram. Quando cita André, tem que falar que é irmão de Pedro. Mas aqui a história, né? Ou seja, né? André apresentou mais uma pessoa para que acontecesse um milagre para todo mundo. Quantas pessoas você já apresentou a Jesus nesse ano? Ou na tua vida, que fizesse a diferença numa comunidade, numa família? Quantas pessoas você já apresentou? Porque André apresentou Pedro. Pedro a gente não precisa nem falar, né? Mas aqui, 12 discípulos. André enxergou um rapaz que tinha algo para oferecer ali. E aquilo ali aconteceu um milagre extraordinário, né, naquele lugar. E André não precisou falar assim, eu apresentei. Depois que aconteceu o milagre, né? Poderia encher, falar assim, tá vendo? Eu que ensinei. Eu sou o cara, eu que fiz. Eu que desbravei o Japão. Eu que vou trazer a mudança. Misericórdia. O nosso coração tem que ser o coração, sabe, de André, nesse sentido de ser o apóstolo disponível, sem cargo, sem ter honrarias. Se receber, glória a Deus. Se não receber também, glória a Deus. Mas aí tem um contraponto que eu quero fazer, que é, né? Tem gente que fala assim, eu não quero ser líder, eu não quero ser isso, quero ser aquilo, porque, né? Eu quero fazer a obra de Deus, mas sem isso. Também fazer a obra de Deus sem responsabilidade, está errado também.
Porque ali ele assumiu uma responsabilidade dos 12 discípulos. Ele não abriu mão de ser um dos 12. Falou assim, Jesus, eu não quero ser um dos 12. Só quero estar aqui para poder te ajudar. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele assumiu a responsabilidade dos 12 e começou a trabalhar ali. Então saiba que esse negócio de querer tirar o pé, falar assim, não, eu quero fazer só nos bastidores. Deus não te chama só para trabalhar nos bastidores. Deus te chama para você ter uma responsabilidade na obra dele. E isso é para todos. Todos, todas. Deixa para lá. Responsabilidade. Nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade. Somos o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. A gente chama uns os outros de irmãos, né? Quando a gente não sabe o nome, né? Peguei agora, hein? Gente, quando a pessoa fala assim, ó, ô irmão, ô irmã, talvez é porque você não sabe seu nome, tá? Aí você vai falar assim, o pastor me chamou de irmão. É por isso mesmo. Deu branco. Toda a comunidade tem isso. Chama de irmão, irmã, chama pelo nome. Outras comunidades chamam de companheiros, companheiras. Mas existe sempre uma comunidade para fazer a diferença. Sabe, mas o cargo nunca pode estar acima daquilo que Jesus nos orientou para fazer. Porque hoje, se Deus me tirasse, eu e a Cris, falasse, ó, hoje vocês não são mais pastores. Quem nós somos? Eu vou continuar sendo o Vini e ela vai continuar sendo a Cris. Porque a gente não depende de cargo para fazer e para amar a Jesus e amar a igreja. Se amar a igreja, se amar Jesus depende de um cargo, nós estamos todos errados. Não depende de cargo. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: pastor tem que ter coração de pastor e não coração de operário, de trabalhador. É lógico que se eu tirar ela fora do contexto, dá um problema lascado, né? Mas mesmo assim, vamos colocar ela no dentro de um contexto. Que diferença tem? Coração de pastor e coração de um trabalhador. Porque pastor é um trabalhador, não é? Não deixa de ser trabalhador. Aliás, tem que ser trabalhador. Isso eu estou falando pastor, mas pode ser presbítero, pode ser diácono. O bom é que na Lagoinha aqui, gente, nós não temos esses nomes, essas nomenclaturas de várias coisas. Tem igrejas que tem, mas aqui não. Aqui você pode chamar ô Vini, não tem problema. Vini, Cris. Vai chamar a Bolinha, não chama nem pelo nome. Roberta, a Rô, chama a Bru. Aqui nós não temos problemas com isso. Mas tem lugar que tem que falar assim, ó, o cargo, depois o nome. E a Bíblia sempre fala aqui, ó, por isso que eu amo essa história desse André. Porque ele fazia as coisas sem precisar ter um cargo. Porque ele já sabia que ele era escolhido, um dos 12 ali. Vou abrir uma aspas aqui, um dos 12 não quer dizer seita não, tá, gente? É que Jesus escolheu ali, pelo amor de Deus.
Agora vamos escolher um dos 12. Não vou escolher nenhum nada dos 12, não. Mas ele sabia que tinha sido escolhido por Jesus. E aquilo que ele fazia é porque ele sabia que quando Jesus chamou ele, era para fazer algo grandioso. Era para chamar pessoas, apresentar pessoas. Então André sempre estava apresentou o irmão dele, apresentou esse rapaz, sem levar honra, sempre sendo citado como irmão de Pedro, porque Pedro era o que era mais destacado, né? Então, né? O André é o irmão de Pedro, então parecia que a glória era ser irmão de Pedro. É como viam ele, né? E nos evangelhos sinóticos, né? O que acontece? Tem histórias ali que não fala de André. É João que fala de André. Interessante, né? Porque João teve esse time, teve essa visão de André, que muitos não viam. Então eu posso te falar para você, meu irmão, minha irmã, sempre Deus vai colocar uma pessoa para enxergar o que você está fazendo. Por mais que você faça assim, Deus vai me enxergar. Deus enxerga com os olhos de outras pessoas também. Sempre vai ter alguém que vai enxergar com os olhos de Deus a tua vida. Não ache que ninguém está me vendo. Deus vai sempre colocar uma pessoa para enxergar, para glorificar o nome dele. Nós precisamos parar de dar desculpas daquilo que a gente está fazendo ou que a gente não quer fazer. Muitas vezes a gente abandona coisas que Deus falou para você fazer, mas aí você quer abandonar. Deus fala assim, continue, e você não quer fazer. Aí entra na coisa que o Márcio falou. Aí Jesus chama na chincha. Aí vem, chora. Perdão, Senhor. Não precisava passar por isso. Por quê? Porque a rebeldia dentro de nós há um coração rebelde ainda, uma coisa ali que fica lutando. Tem coisas que precisam ser feitas. Tem coisas que Deus mandou você fazer e é para você fazer. Quando eu falei, se nós temos prazer de estar aqui na igreja, prazer, sabe, de amar Jesus. Quando eu falei desse livro, O Homem do Céu, gente, eu comecei eu deixo ele com um audiobook, né? Eu comecei a ouvir e comecei a chorar. Porque as dificuldades que esse cara teve com a família dele, e mesmo assim amando Jesus. E sabe uma coisa que me comoveu assim, que me rasgou meu coração, de ver o quanto ele amava mesmo, ele ama, né? Foi de que ele foi preso e por ser preso, o crime dele era por ter falado de Jesus. Olha só. É crime falar de Jesus. E lá na cadeia, tinha lá os presos, tudo. E eles tinham uma porção de comida e bebida lá. Sabe o que é porção? Porção para comer e porção de água para tomar. E sabe o que ele fez? A porção de comida, ele fez um jejum de 76 ou 74 dias. Assim, é milagre de Deus. Tem gente que não acredita.
Mas pessoas relatam isso, que foi algo sobrenatural na vida daquele homem. Mas sabe o que ele fez com a porção de água que ele recebia? Ele economizava essa água, sabe para quê? Tem ideia para quê? Para batizar pessoas. Deixou de beber água, gente, para batizar pessoas. Será que eu tenho isso? Será que você tem isso? Será que você abriria mão de honra, de glória, por amor a Jesus? O cara amou o que estava fazendo. Fora outras histórias que ele tem, que não tinha como eu escutar um negócio desse e falar assim: Deus, o que eu estou fazendo? E eu não estou falando para te emocionar, não. Estou falando para você ter responsabilidade nas coisas de Deus. Esse negócio, não quero fazer, quero largar. Deus te chamou para responsabilidades. Deus não te chama para brincar. Deus nunca chamou ninguém para ficar brincando. Deus não chama para brincar com a sua vida. Quem brinca com a tua vida é Satanás. Esse brinca, esse zoa, esse faz tudo. Mas Jesus nunca brincou com nenhuma vida. E não vai ser agora que ele vai brincar. Só que precisamos ter responsabilidades. Examinar o nosso coração, sabe? Faz quanto tempo que você não se derrama na presença do Senhor? Por isso que eu falei negócio de encantar com o Evangelho, né? Porque a gente se encanta, tu fala assim, queria ser igual o pastor, queria ser igual a pastora, queria ser igual aquele pregador, aquela pregadora. E Jesus chamando, eu quero que você seja você. Eu quero te usar, usar a tua vida. É lógico que ele vai transformar algumas coisas? Sim. É lógico que a gente precisa ter algumas referências? É lógico, sim, não tem problema. Mas o problema é quando você quer ser demais tal fulano, tal ciclana. Esquece de ser você. Nós temos exemplo maior que é Jesus. Exemplo maior que é Jesus. Sabe? Nesse mesmo livro, ele fala que quando começou, havia uma época que eles falavam de Jesus e a coisa estava acontecendo, sabe? A coisa estava tomando uma proporção assim, evangelizando o pessoal. De repente veio essa perseguição. E muitos irmãos nossos, mártires, que a gente nem conhece. Você não sabe nem o nome. A gente vai conhecer só lá no céu. Que não negaram o nome de Jesus. E a gente quer negar o nome de Jesus por coisinha besta. Deixar de fazer por coisa besta. Uma história muito... Vou falar, é meio pesado, mas vou falar. Quando começou essa perseguição, teve pastores que não negaram. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um guincho, amarraram a pessoa, erguia esse guincho lá em cima e mandava a pessoa negar. Aí a pessoa não negava, ele soltava a pessoa lá de cima. Uma dessa história teve um que soltou lá de cima, o pastor ficou vivo. E aí perguntou se ele ia negar. Ele falou, não vou negar.
Aí pegou ele de novo. Aí a segunda vez ele morreu. Jogou 2 vezes. Por amor ao Evangelho. Por amor às pessoas. E uma vez que ele fez um jejum, e aí esse jejum, ele queria tanto uma Bíblia, acho que era ele, não lembro se era ele, se a esposa dele, queria tanto uma Bíblia, e não tinha Bíblia, né? Então eles decoravam os versículos, tudo, e ele queria essa Bíblia, e aí, ele jovem ainda, né? Queria uma Bíblia, não sabia ler direito, mas ele queria essa Bíblia, o pouco ele sabia ler, ele queria. E aí encontrou dificuldades, porque perseguição, quem ia ter essa Bíblia? Aí encontrou com um pastor uma época e aí ele descobriu, né? Falou para esse pastor, eu fiquei sabendo que você tem uma Bíblia, né? E aí esse pastor com medo falou assim, eu não posso fazer nada. Porque ficou com medo da perseguição, né? De ele ser denunciado. E aí esse pastor orientou ele falando assim, sabe o que você faz? Você peça a Jesus que ele vai te dar uma Bíblia. E aí ele falou assim, tá bom. Acho que ele tinha 12 a 14 anos. Aí ele foi para casa, menino, fazer jejum, hein? E orou. E aí ele falou pros pais assim, falou assim, eu orei para Jesus e Jesus não me deu uma Bíblia. Me orientaram a orar para pedir uma Bíblia e Jesus não veio. Eu não ganhei essa Bíblia. Mas eu estou fazendo tudo certinho. E aí os pais descobriram que ele estava fazendo jejum. O que você está fazendo? Estou fazendo jejum por isso. Aí os pais, né? Tá bom. Aí numa noite, esse menino acorda. E aí quando ele acorda, ele fala assim, mãe, pai, eu vi um homem num cavalo, e nesse cavalo ele trazia um livro. E eu vi aqui, essa pessoa aqui. E aí os pais falaram assim, meu filho, você tá ficando louco, você está jejuando demais. Aí o menino falou assim, não, eu vi com os meus olhos isso. Eu vi com os meus olhos que isso. Aí eles falaram assim, não filho, você está jejuando demais, esse seu jejum está deixando você meio lelé da cuca. E aí eles oraram pelo menino e falaram assim, Jesus, tem misericórdia do meu filho. Meu filho está fazendo esse jejum e está tendo visão, está vendo coisas que não tem. Passado um dia, depois dessa oração, aquilo que o menino descreveu como visão, chegou a pessoa num cavalo com um livro para dar para ele. Sabe o que é isso? Amar o Evangelho. Sem ter cargo, sem ter nomenclatura, sem ter nada. Você precisa amar o Evangelho com responsabilidade. De quando você assume uma coisa dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, cumprir com a sua responsabilidade. Se é para cantar, cante melhor. Se é para tocar, toque o melhor. Se é para orar, ore. Se é para pregar, pregue. Se é para cuidar de criança, cuide. Se é para cuidar dos GCs, cuide dos GCs. Responsabilidade de amar cada pessoa que entrar.
cada pessoa que Deus coloca para você cuidar. Cada pessoa que você vai apresentar a Jesus. Porque talvez, muitas dessas pessoas, talvez vai ser um Pedro da vida. Talvez essa pessoa que você vai apresentar a Jesus vai ser a pessoa que vai trazer um milagre para a igreja. Através da vida dessa pessoa. Um milagre para a tua família. Nós não temos nem dimensão, nós não temos nem noção daquilo que pode acontecer quando a gente tem um coração voltado em ajudar sem querer receber nada em troca, sabe? Sem recompensa. O nosso evangelho não pode ser um evangelho de recompensa, porque nós já recebemos já. A Bíblia fala de um galardão. Isso eu creio também. Se a Bíblia falou, está falado. Mas quem quiser muita recompensa aqui na terra, cuidado. Porque chega lá no céu, vai estar em falta lá. Não que você não possa ser próspero aqui. Que nós estamos vivendo o ano da provisão. Eu creio que Deus vai trazer provisões na vida de cada um aqui. Amém? Mas isso não pode ser o principal para a tua vida, para a tua família, mas principalmente para você. Você tem que ter um coração disponível. Você tem que ter um olhar de olhar para as pessoas e falar assim, ó, essa pessoa vai ser usada por Deus. Eu preciso apresentar essa pessoa até Jesus. Não perca oportunidades que Deus tem colocado para você. Nós temos aqui 12 apóstolos que Jesus escolheu. Cada um com uma personalidade. Talvez cada um você vai se identificar com um. Hoje talvez você se identificou com o André. Tem uns aqui que eu olho que se identifica com um Zelote. Simão Zelote. Vocês vão saber quem que é esse cara. É incrível, né? Até o Tadashi, que a gente ficava brincando demais com o Tadashi, que o Tadashi é Zelote, né? Que ele parte pra cima mesmo. O bichinho é fogo. Mas Deus tem mudado ele. Deus tem mudado. Mas parece que eu estou falando assim, nossa, então ele era... Não, não é isso, gente. É que o amor dele por Jesus, quando vê algumas coisas erradas, ele já fica irado. E às vezes tem que saber controlar. E não tem só ele não, tem uns aqui também que a gente tem que segurar. Mas é tão bom a gente ler a Bíblia e a gente se identificar com aquilo que está escrito ali. É tão bom você ler a Bíblia e falar assim, nossa, eu me identifico. E sabe, para encerrar, eu me identifico, sabe, o Jesus que todo mundo fala, né? O Jesus que cura cego, Jesus que cura isso, Jesus que faz isso, que faz multiplicação, o Jesus que, né, faz milagres, o Jesus que morreu no meu lugar. Eu me identifico também com isso. Mas sabe qual Jesus que eu mais me identifico? Não é só o Jesus Filho de Deus, não. É o Jesus humano. Todo mundo crê aqui que Jesus foi 100% Deus e 100% homem, né? Amém? E tem uns que não crê não, misericórdia. Todo mundo crê aí, ó. Jesus foi 100% homem e 100% Deus, amém? Então não temos heresia com isso, né? Graças a Deus.
E esse 100% humano, gente, é o que mais me fez pegar essa semana. Por que o 100% humano? Porque eu me identifico com Jesus, que chora quando o melhor amigo dele morre. Eu me identifico com Jesus, que quando faz um jejum de 40 dias e 40 noites, ele fala assim, ó, eu tenho fome. Eu me identifico com Jesus, que quando foi para a cruz, ele falou assim, ó, eu tenho sede. Jesus humano. O Jesus humano que conhece quando você tem fome, quando você chora, quando você tem sede. Esse é o Jesus que me identifico. Que nos conhece e que conhece cada situação que você tem passado. E ele não deixa de ser filho de Deus. Ele não deixa de ser Deus. Por ele ter sentido fome, por ele ter chorado, por ter sentido sede. Mas pelo contrário, ele sabe onde estão as suas dores e como você está nessa manhã. E ele quer que você e eu saiba que ele nos ama e que ele conhece todas as coisas da nossa vida. Vamos ficar de pé?